Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, povo de Deus aqui reunido, aqui presente, queridos visitantes, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais, de modo especial, pelo YouTube, Web TV Congonhas. Nós já ouvimos e certamente muitos de nós já proclamamos ou proferimos aquela frase: saco vazio não para em pé. Todo mundo conhece essa frase. O que a gente entende desta frase? Que quanto mais nós ficarmos preocupados em trabalhar, trabalhar, trabalhar e não adquirir um descanso, umas fériasinhas, nem que seja um período pequeno para um descanso, não há ser humano que aguente, que suporta. O corpo precisa de descanso. O corpo precisa de um relaxamento. O corpo precisa parar um pouco com aquelas atividades do dia a dia para um descanso. Todo funcionário, todo trabalhador tem os seus 30 dias de descanso, de férias. As férias são necessárias para as energias serem recuperadas e depois o dia a dia, a rotina, recomeçar. Jesus recebe a visita dos discípulos, dizendo-lhe que o que ele havia pedido, eles haviam cumprido. E felizes da vida, porque realizaram o trabalho que Jesus Cristo havia pedido. E Jesus falou para eles: sei que vocês estão cansados, vamos descansar um pouco. E foram para um lugar deserto, foram para um lugar tranquilo, foram para um lugar onde eles pudessem realmente relaxar. Mas o mais bonito de todo este texto que acabamos de ouvir do Evangelho foi a preocupação
de Jesus ao ensinar a seus discípulos como cuidar das ovelhas, como cuidar daquelas pessoas que são e foram a eles confiadas. Nós refletimos na semana passada as recomendações que Jesus Cristo apresentava aos discípulos no trabalho de evangelização, no trabalho missionário. E nós ainda comentamos com vocês, nenhum momento Jesus apresentou uma série de atividades que deveriam ser vividas e praticadas pelos apóstolos, uma série impossível de ser praticada, de ser vivida. E quando eles chegam cansados até Jesus, tudo isso já é a consequência de um trabalho difícil realizado, de um trabalho feito com amor, mas que precisava um pouco de descanso. Jesus, naquele momento em que os discípulos descansavam, trabalhava, agia, porque via aquela multidão sedenta, aquela multidão carente, aquela multidão que precisava de alguma palavra, precisava de algum ensinamento, precisava de alguma orientação, porque estavam desorientadas, estavam sem solução para problemas, dificuldades. E ele, como pastor que era, dedica o seu tempo para ensinar aquelas pessoas muitas coisas. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos internautas, queridos visitantes, a verdade é esta, justamente esta. Não podemos deixar de realizar as nossas atividades, de realizar o que precisamos fazer. Hoje, por exemplo, no momento dos batizados, quando a gente interroga ou interrogava os pais no início da celebração, quantas respostas bonitas nós ouvimos de cada um dos pais aqui presentes, falando o porquê que querem ou desejavam o batismo para os seus filhos. Enquanto a mãe apresentava o nome, o pai apresentava a razão do porquê daquele batizado, que trouxeram a criança para ser batizada. Respostas que brotaram do coração de cada um deles, mas no fundo, com esta responsabilidade, no fundo, com este compromisso, ser um bom pastor, ser um bom cuidador dos filhos, ser uma pessoa que estava, a partir daquele momento, comprometida com a causa do reino, ensinada por Jesus Cristo na vida do seu filho ou de sua filha. É assim que deve acontecer conosco. É esta a direção, é este o caminho que precisamos seguir. É esta a direção que os nossos olhos, as nossas atenções devem mirar. Um trabalho desinteressado, um trabalho feito com amor, um trabalho feito com carinho, um trabalho feito com verdadeiro espírito de coragem. Jesus fica ali preocupado em ver aquele povo sedento. Imaginem vocês se nós cruzássemos os braços diante de tanta coisa que deve ser feita ou precisa ser feita. Imaginem vocês se nós caíssemos no pecado da omissão e deixássemos de realizar o que está sob nossa responsabilidade, o que é compromisso nosso. Imaginem vocês se cada um de nós preocupássemos
com tanta coisa desnecessária, com tantas situações sem importância e achássemos que estávamos certos. Claro que não. O trabalho dignifica o homem, sabemos disso. O trabalho feito com carinho, feito com amor, ele é cansativo, precisa de um descanso, precisa de um repouso, precisa de umas fériasinhas, precisa conhecer o mar e realmente ver se a água lá está salgada. Ter ares diferentes, como todos nós. Ninguém é de ferro, não é assim que a gente diz? Precisamos sim do descanso, mas não podemos deixar a necessidade e a importância do trabalho. Fazer com amor, pois em todos os lugares, ou quaisquer lugares onde nós estivermos, nós precisamos ser bons operários, bons trabalhadores, boas pessoas que valorizam o trabalho e sentem-se disposição em realizá-lo. Para quem quer trabalhar, sabemos disso, não falta serviço. Como a gente vê tantas pessoas por aí que não trabalham, nem procuram, pior, quando não procuram o trabalho, achando que tudo vai cair do céu. Temos que fazer a nossa parte, sim, temos que procurar um trabalho, temos que enviar os currículos. A hora que a gente menos esperar, a resposta vem. Temos que ter paciência, temos que ter coragem, temos que ter fé. Deus não nos desampara. Deus não se esquece de nós. O próprio Jesus Cristo fala em certa passagem: o meu Pai trabalha sempre. E trabalha por minha causa, por sua causa, por causa de cada um de nós. Porque Ele está sempre se preocupando conosco. A maior preocupação de Deus é com cada um de nós. E Ele quer que nós estejamos sintonizados nele por meio de tudo aquilo que sabemos e aprendemos do seu Filho Jesus Cristo. Ao sairmos daqui hoje, vamos sair com este pensamento: qualquer trabalho que eu realizo com amor e está sob a minha responsabilidade, eu sou o pastor daquele trabalho. Eu sou o direcionador daquela atividade. Mas como somos humanos, precisamos sim de um descansozinho, precisamos sim de umas fériasinhas, precisamos sim de um relaxamento. Que a graça do alto nos ajude, nos fortifique, nos incentive a pensarmos sempre nessas considerações e não deixemos de fazer a nossa parte. Se temos a certeza que Deus está conosco, vamos trabalhar, mas vamos descansar também no tempo devido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.